estão trabalhando em conjunto com a Organização das Nações Unidas para repor a ordem administrativa naquele país. O Brasil, que pleiteia já há cerca de 2 anos uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, tem já por tradição a remessa de militares para esses locais onde a ordem instituída foi rompida ou por golpe ou por revolução. A Organização das Nações Unidas solicitou e o Brasil está cedendo um destacamento. 42 homens já estão lá em Porto Príncipe e esses 113 militares irão se agregar. Execução do hino nacional brasileiro, aí o toque de descansar, a geração é da Rádio Brás em Brasília. Para levar paz a um país amigo, o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Defesa entregará ao comandante da Brigada Haiti a insígnia do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa é o órgão que tem a seu cargo a direção das Forças Armadas, com vistas ao cumprimento de sua destinação constitucional e de suas atribuições subsidiárias. Foi criado em junho de 1999 e tem como principais atribuições constituir o órgão central do Sistema de Defesa Nacional, planejar e acompanhar, por intermédio do Estado-Maior de Defesa, a participação das Forças Armadas em operações de manutenção da paz. Confeccionada em tecido de cor amarela, com o Cruzeiro do Sul bordado em destaque, a insígnia entregue neste momento representa a presença do Ministério da Defesa na operação de paz que ora se inicia, e que deverá estar presente em posição de relevo no posto de comando da Brigada Haiti. O excelentíssimo senhor ministro de Estado da Defesa fará uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssima senhora Marisa Letícia da Silva, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, excelentíssima senhora Marisa Campos Gomes da Silva, excelentíssimos senhores ministros de Estado, excelentíssimos senhores parlamentares, excelentíssimo senhor comandante da Marinha, almirante de esquadra Roberto de Guimarães Carvalho, excelentíssimo senhor comandante do Exército, general de Exército Francisco Roberto de Albuquerque, excelentíssima senhora Antonina Teixeira de Albuquerque, excelentíssimo senhor comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Luiz Carlos da Silva Bueno, excelentíssima senhora Sônia Maria Bueno, excelentíssimo senhor comandante da Brigada do Haiti, general de brigada Américo Salvador de Oliveira, excelentíssimos senhores oficiais generais,
Reverendíssimo Arcebispo Militar do Brasil, Dom Geraldo do Espírito Santo Ávila, senhores integrantes da Brigada de Força de Paz, senhoras e senhores, integrantes da Brigada Haiti, os tempos modernos têm nos feito testemunhas de uma série de conflitos regionais em diversos continentes. A Organização das Nações Unidas, órgão cuja finalidade precípua é a manutenção da paz mundial e da qual o Brasil é membro, tem sido constantemente chamada a atuar. Somos um país com tradicional vocação para a paz, mas as nossas Forças Armadas têm um reconhecido nível de adestramento. Isso tem ensejado seguidas solicitações e contribuímos com tropas em diversos cenários. Citando apenas os últimos 10 anos, assim aconteceu em Angola, em Moçambique, em Timor-Leste e, neste momento, no Haiti. O afastamento do ambiente familiar e a partida para terras estranhas é sempre difícil. A tarefa que os aguarda também não será fácil, mas tenho certeza de que será cumprida em sua plenitude graças ao profissionalismo, à dedicação e ao entusiasmo que cada um de vocês carregará em si. Vocês partem para uma missão de paz em ambiente não inteiramente definido. Um permanente estado de alerta deverá fazer parte do seu dia a dia. Ações locais de hostilidade poderiam ocorrer, embora não seja isto o que desejamos. Estas são hipóteses improváveis, mas que não podem ser totalmente descartadas. O Brasil está orgulhoso de vocês e quer recebê-los a todos no seu regresso ao final da missão com o sentimento do dever cumprido e com a firme convicção de terem ajudado a plantar em solo haitiano a semente da harmonia e da concórdia, contribuindo para minimizar o sofrimento daquele povo irmão e para ressaltar a imagem de fraternidade e de apoio que caracteriza a atitude do Brasil. O êxito da missão entregue a cada um de vocês contribuirá para projetar ainda mais o conceito de que desfrutam as nossas Forças Armadas e o nosso país no concerto das nações. Que Deus os acompanhe. Neste momento, convidamos Sua Excelência Reverendíssima, o Arcebispo Militar do Brasil, Dom Geraldo Ávila do Espírito Santo, para proceder à bênção da Brigada Haiti. Vamos recomendar ao Senhor esses nossos irmãos que vão partir, para que eles abram caminho feliz. E eles próprios, no meio dos caminhos, saibam louvar a Deus em suas criaturas, possam experimentar a bondade de Deus na hospitalidade de outros irmãos, manifestar aos homens a boa nova da salvação e mostrar-se amáveis para com todos, particularmente com a bondade de Jesus. Missão de paz é missão de Jesus. Por isto, por eles que vão partir, vamos fazer uma prece, pedindo a Deus que cumpram a missão como Jesus a soube cumprir, missão de paz e de fraternidade. Todos tenham a gentileza de responder à prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, estais sempre em toda parte, perto dos que vos servem. Guardai os vossos servos com proteção paterna, para que eles vos tenham no caminho, o mesmo companheiro que esperam ter na pátria futura. Rezemos ao Senhor. Senhor, Pai Santo, oferecestes outrora a vossa guia e o vosso caminho ao povo peregrino do deserto. Concedei-nos vossa proteção,
ao empreendermos esta viagem de irmãos, para que tenham um retorno feliz, para que, superando todos os perigos, cheguem felizes aos seus lares. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, colocai entre os sinais do vosso reino futuro a hospitalidade aos peregrinos. Concedei a todos os que vagueiam sem teto um lugar estável onde ficarem. Rezemos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Enviai-nos auxílio do vosso santuário. Sede para eles, Senhor, uma torre de fortaleza. Salvai, Senhor, os servos que em vós esperam. Oremos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, que fizestes os filhos de Israel atravessarem o mar a pé enxuto, e indicastes pela estrela o caminho aos magos em visita ao vosso Filho. Ajudai estes nossos irmãos que vão partir. Concedei-lhes uma viagem feliz, para que com vossa proteção e em vossa companhia possam chegar sãos e salvos ao seu destino, estar felizes na sua missão de paz e voltarem também com a noção da missão cumprida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção do arcebispo de Brasília. A tropa brasileira que vai ao Haiti deve desembarcar nas próximas 12 horas em Porto Príncipe. Está por embarcar para cumprir uma missão em território estrangeiro. Missão extremamente dignificante e de uma importância para os dois países. A estabilização da paz em um país amigo. O excelentíssimo senhor presidente da República entregará ao excelentíssimo senhor comandante da Brigada Haiti o símbolo máximo de nossa nação, a bandeira brasileira. O amor à pátria é inato no homem, mas esse amor precisa ter um objeto que o alimente, no qual ele se materialize. Para concretizar o amor pátrio, abrangendo o nosso imenso país com um só olhar, aí temos a nossa invicta bandeira, que desta vez estará presente para contribuir com a paz. Mais do que qualquer outra, a bandeira brasileira é o retrato da pátria Brasil. Tem em si uma amostra de suas riquezas naturais, da sua grandeza e formosura. Aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrega a bandeira ao general de brigada Américo Oliveira, comandante da tropa da Brigada Haiti, que estará sendo deslocada em 2 aviões Hércules C-130 até Rondônia e de Rondônia a Porto Príncipe. O Brasil deve remeter cerca de 1.200 militares para compor esta tropa das Nações Unidas, os Boinas Azuis, nesta ação de paz em Porto Príncipe, no Haiti. Confia plenamente que missão atribuída a esse selecionado contingente será integralmente cumprida. O excelentíssimo senhor presidente da República fará uso da palavra. Excelentíssimo senhor José Alencar, vice-presidente da República, e sua esposa, dona Marisa, meu caro embaixador José Viegas Filhos, ministro da Defesa, meu caro embaixador Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores, meu caro Agnello Queiroz, ministro do Esporte,
meu caro Valdir Pires, Controlador-Geral da União, meu caro General Jorge Germando Félix, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, meu caro Álvaro Costa, Advogado-Geral da União, minha querida companheira Marisa, Almirante de Esquadra Roberto de Guimarães Carvalho, Comandante da Marinha, General de Exército Francisco Roberto de Albuquerque, Comandante do Exército, e Senhora Maria Antonina Teixeira Pinto de Albuquerque, Tenente Brigadeiro do Ar Luiz Carlos da Silva Bueno, Comandante da Aeronáutica, Senhora Sônia Maria Martins Buenos, meus caros deputados, deputado Luizinho, deputado Alindo Chinaglia, Paulo Delgado, Ricardo Zaratini, deputado Francisco Rodrigues, senhores oficiais generais, General Américo Salvador de Oliveira, Dom Geraldo Dávila, arcebispo militar, senhores integrantes da Brigada do Haiti, militares da Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira, que embarcam para essa missão de paz das Nações Unidas. Meus amigos e minhas amigas, familiares dos integrantes da Brigada do Haiti, meus amigos e minhas amigas que vieram a essa solenidade. É com sentimentos elevados que venho me despedir de parte do contingente brasileiro que vai participar da missão de paz das Nações Unidas no Haiti. Trago a mensagem de apoio e confiança a todos os senhores e peço-lhes que a transmita aos que já partiram do Rio de Janeiro nos navios da Marinha do Brasil. O Brasil sente grande orgulho pelo convite que lhe foi feito para comandar a missão de paz no Haiti. A comunidade internacional reconheceu a capacidade e a vontade de nosso país de dar sua contribuição para a paz no mundo. Também tenho orgulho e satisfação de ver que nossas Forças Armadas estão preparadas e dispostas a ajudar um país irmão. O Haiti é o terceiro país com a maior população negra nas Américas. O Brasil compartilha dessa herança africana e não poderia ficar indiferente diante dos problemas que o povo haitiano está enfrentando. A paz e a democracia são conquistas das quais os governos e os povos latino-americanos devem orgulhar-se. Isso nos estimula a trabalhar pela promoção da paz em nível global. A instabilidade, ainda que longínqua, acaba gerando custos para todos nós. A manutenção da paz tem seu preço. Esse preço é o da participação. Ao nos manifestarmos diante de uma crise como a que está acontecendo no Haiti, estamos exercendo nossa responsabilidade no cenário internacional. No caso do Haiti, consideramos que foram preenchidas as condições para uma operação da ONU. Como membro do Conselho de Segurança, o Brasil buscou refletir as preocupações de nossa região e interpretar os interesses do povo haitiano e da comunidade internacional. Por essa razão, decidimos também aceitar o comando da operação de paz estabelecida pelo Conselho de Segurança, que terá, entre outras tarefas, a responsabilidade de proteger civis sob ameaça, de apoiar instituições que defendam os direitos humanos, de promover a reconciliação nacional no Haiti. São desafios importantes, mas não nos intimidam. A coragem, os sentidos de dever e solidariedade e o elevado profissionalismo de nossas Forças Armadas os preparam para enfrentar os árduos trabalhos que os esperam. O mandado que legitimamente nos confere a sociedade internacional coincide com as causas que no Brasil defendemos. Nosso compromisso com a paz e o desenvolvimento de um país irmão também foi bem traduzido pelo Congresso Nacional, que reconheceu a importância desse momento ao aprovar o envio de tropas brasileiras para o Haiti. Saúdo a pronta decisão de vários países latino-americanos, sobretudo da América do Sul, de participarem dessa missão. A situação de crise no Haiti
vai exigir um compromisso de longo prazo por parte da comunidade internacional em apoio à sua reconstrução econômica e institucional. Nosso objetivo é que os haitianos encontrem, no mais breve prazo, um ambiente propício à consolidação de sua democracia. Ao longo dos próximos meses, suas famílias e amigos sentirão a distância e a saudade, mas terão também a íntima satisfação de saber que seus esposos e pais, filhos e amigos, são parte de uma luta justa. Em mais algum tempo, estaremos todos aqui outra vez reunidos. Ao seu regresso, trarão consigo a certeza de terem prestado, com honra e dedicação pessoal, a sua contribuição e a sua solidariedade a um povo amigo. Partem com o apoio de toda a nossa gente. Regressarão com a alegria de cada um de nós. Meus amigos, há 59 anos, nesse mesmo mês de maio, terminava a Segunda Guerra Mundial. Naquele terrível conflito, a Força Expedicionária Brasileira construiu a mais bela página da história de nossos homens de armas. Depois disso, nos engajamos sucessivamente em missões de paz com o mesmo ardor, coragem e compromisso de nossos pracinhas. Estou seguro que cada um de vocês, inspirado em nossas melhores tradições, serão capazes de manter alto em terras haitianas o nome do Brasil e os valores da paz e da solidariedade que tanto inspiram o nosso povo. Boa sorte e que Deus os proteja. Manifestação do presidente da República, Luiz Inácio da Silva, na base aérea de Brasília, nos momentos que antecedem a decolagem da tropa com 203 homens, desses 113 aqui gaúchos, que embarcaram hoje pela manhã na base aérea de Canoas. Na sexta-feira, 4 navios, 4 fragatas, zarparam da base naval de Moçangue, em Niterói, no Rio de Janeiro, também em direção ao país do Caribe, ao Haiti, com blindados, jipes e também equipamento que será operado por essa tropa de paz, que deverá ter em torno de 1.200 homens e não deverá permanecer em solo haitiano em período inferior a 6 meses. Toque de apresentar armas e presença de oficial general para o presidente da República. Excelentíssimo senhor presidente da República apresentará os cumprimentos aos integrantes da Brigada Haiti, desejando-lhes que tenham uma boa viagem, que a missão seja plenamente cumprida e, acima de tudo, que tenham um feliz regresso. Toque de sentido. Toque de direita. Vou ver. Toque de ombro arma. Toque de direção à esquerda. Ordinário, marche. O grupamento deverá se postar em coluna por um.
para receber os cumprimentos do excelentíssimo senhor presidente da República. Aí o presidente cumprimenta o general de brigada Américo Oliveira, comandante da tropa, e vai cumprimentar um por um dos militares que seguem para o Haiti. Mais que nenhum outro. No Haiti já estão 42 homens do destacamento de São Leopoldo que chegaram no sábado, se deslocaram no avião Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira, o batalhão precursor que prepara o acampamento para esses militares, em torno de 1.200 que seguirão nos próximos meses. Este contingente é de 203 militares, aí municiados com fuzil automático leve, o FAL, e que deverão ser municiados lá no Haiti também, ainda por veículos de locomoção que foram embarcados na sexta-feira em 4 fragatas que saíram da base de Moçangue, a base naval de Moçangue, em Niterói, no Rio de Janeiro. Desde 1965, o Brasil não remetia a um país em conflito uma tropa tão grande de paz. No caso, naquele ano, foram em torno de 1.000 homens. Agora são 1.200 que deverão estar seguindo nos próximos 60 dias para o Haiti. A missão principal, garantir a segurança ao governo provisório. E as tropas se unirão às tropas americanas, do Canadá, da França e também do Chile, que compõem neste momento já a tropa da ONU que está no Haiti. Caberá à tropa brasileira fazer o controle das rodovias, das estradas, no entorno de Porto Príncipe, também a guarnição de instalações militares no Haiti, e bem como o controle de civis e a manutenção administrativa de determinados órgãos do serviço público, além de auxiliar na saúde da população. Da Silva, cumprimentando um a um os militares da Brigada Haiti, composta de 203 homens neste momento, dos quais 113 aqui do destacamento de São Leopoldo, que já tradicionalmente vem remetendo militares a forças de paz da ONU, em função do seu adestramento e da especificidade que vem sendo dada a essa guarnição de São Leopoldo para auxiliar nos momentos de crise em países e auxiliar também nas tropas da ONU, fazer a agregação e a manutenção e controle da ordem instituída nesses países. Da base aérea de Brasília, os 2 Hércules C-130 deverão seguir até Rondônia e de lá a Porto Príncipe, onde já está montado o acampamento brasileiro, dos 42 homens que desembarcaram naquela cidade, na capital do Haiti, no Caribe, no sábado. A Brigada Haiti deve permanecer em solo haitiano
em período não inferior a 6 meses, dependendo ainda da situação administrativa e política que for evoluindo a partir dos próximos meses, na medida em que desde fevereiro o país vive o caos político e administrativo, em fevereiro houve a tomada do poder por milícias armadas, depois a expulsão do presidente Jean-Bertrand Aristide, que ainda no dia de ontem saiu de seu exílio na Jamaica e foi para um novo exílio na África do Sul. Enquanto não for reposta a ordem administrativa, a Brigada Haiti, os soldados brasileiros, a guarnição militar brasileira deverá permanecer agregada às tropas da ONU que já estão naquele país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no seu pronunciamento, destacou o caráter humanitário desta missão, deixou bem claro e salientou que o Haiti é o 3º país em população negra da América Latina e o Brasil não poderia deixar de se agregar às tropas que lá já estão, no momento que é necessário o apoio logístico e também administrativo para que seja reposta a ordem instituída naquele país. A cerimônia começou com a entrega da medalha especial da Força Expedicionária de Exterior, que foi entregue ao general de brigada Américo Oliveira pelo ministro da Defesa José Viegas, e depois o presidente Lula entregou a bandeira brasileira ao comandante da tropa internacional, que deverá estar seguindo aí nos próximos momentos para Rondônia e de lá para Porto Príncipe, capital do Haiti. A passagem do esquadrão de Mirage da Força Aérea Brasileira e também de AMX, baseados em Anápolis e em Brasília, que fazem evoluções neste momento, saudando a tropa de paz brasileira. A FAB estará representada, a Força Aérea Brasileira, pelo esquadrão de transporte, no caso com logística em Brasília, e com as aeronaves C-130 de transporte e carga. A Marinha Brasileira, através de 4 fragatas que já seguiram na sexta-feira, que partiram de Niterói, na base de Moçangue, transportando cargas, mantimentos, armamento e veículos para transporte no Haiti. Total de 1.209 militares que seguem na Brigada Haiti, seguirão nos próximos meses. Em torno de 900 sairão aqui do Comando Militar do Sul, mais especificamente das tropas do Exército, baseadas aqui no Rio Grande do Sul. O 19º Batalhão de Infantaria Motorizado de São Leopoldo deve ceder o maior número de militares de unidades aqui do Rio Grande do Sul. Nos próximos meses, além do Brasil, com essa remessa de militares, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Peru também estarão mandando tropas
multinacionais, tropas internacionais que se agregarão aos Boinas Azuis da Organização das Nações Unidas. O Chile é o primeiro país latino-americano já a se incorporar às tropas americanas, francesas e canadenses que estão em Porto Príncipe. Ao fundo você vê as aeronaves, os Hércules C-130, que farão o transporte de carga e também desses militares que estarão seguindo nas próximas horas. Primeiro para Boa Vista, na escala, e depois para Porto Príncipe. Presidente concluindo a cerimônia de cumprimentos dos 203 homens, dos quais 113 gaúchos, que seguirão nas próximas horas para Porto Príncipe, no Haiti, na chamada Brigada Haiti, que representa o Brasil junto aos Boinas Azuis, as tropas da ONU. Os familiares apresentarão os cumprimentos aos integrantes da Brigada Haiti, desejando-lhes que tenham uma boa viagem e que a missão seja plenamente cumprida e, acima de tudo, que tenham um feliz regresso. Imagens da base aérea de Brasília, com os familiares que foram se despedir dos militares que seguirão na Brigada Haiti, que agora fazem os cumprimentos ao som da banda da Força Aérea Brasileira, da banda da base aérea de Brasília. Os familiares fazem os cumprimentos. Desde 1965 que uma tropa internacional do Brasil não era tão numerosa. Naquela época, em torno de 1.000 homens foram remetidos à República Dominicana. Agora, em torno de 1.209 homens seguirão nos próximos meses para Porto Príncipe, para o Haiti. Sendo que 900 deles de unidades aqui do Rio Grande do Sul. Entendo, mais uma vez, a ausência do seu ente querido. Tenham a certeza de que nós, aqui no Brasil, tudo faremos para o bem-estar deles e, ao mesmo tempo, estaremos à disposição dos senhores e senhoras para eventuais situações em que possamos ser úteis. Neste momento da partida, em que seus corações permanecem com aqueles que lhes são queridos, nós, os que ficamos, sentimos nossos próprios corações querendo alçar voo, a fim de acompanhá-los nessa dignificante missão. Pedimos a Deus que os abençoe e os guarde nessa jornada. Grupamento à vontade. Comando de à vontade a tropa para receber os cumprimentos dos seus familiares. Em seguida, a tropa de 203 homens deve embarcar nas duas aeronaves Hércules, que seguirão para Boa Vista e depois para Porto Príncipe, no Haiti. Aí, em detalhe, o comandante da tropa internacional, o general de brigada Américo Oliveira, com os familiares ali visivelmente emocionados. Cumprimento também dos Dragões da Independência, que é a guarda de honra da Presidência da República. Um momento de confraternização militar, de despedida. Ali estava também o almirante-ministro da Marinha, que foi cumprimentar um a um os soldados e oficiais e praças desta tropa de paz. Agora os oficiais saem do palanque, depois do comando de à vontade, para a tropa, e os oficiais vão cumprimentar os soldados, cumprimentar a tropa antes do embarque. A TV Com transmitindo o embarque da Brigada Haiti, que segue nas próximas horas para Porto Príncipe e se agrega ao destacamento de 42 homens, 42 brasileiros que já montou o acampamento na capital haitiana, que segue com a missão de manter o controle e a ordem instituída, dando segurança para o governo transitório que está no Haiti. País que desde fevereiro vive o caos administrativo e político, com milícias armadas tomando conta das estradas e dos seus núcleos urbanos, depois da derrubada de Jean Aristide.
Tropa brasileira que vai se agregar às tropas americanas, canadenses e francesas e também um pequeno destacamento chileno que já estão no Haiti. Esta tropa internacional da ONU, que já está no Haiti, a partir de junho fica sob o comando de um general de brigada brasileiro, ou general de divisão. A partir de junho, no rodízio. Aqui nesse momento é um militar canadense que está no comando da tropa internacional que está no Haiti. A tropa chamada de multinacional, por congregar militares de vários países. Na oportunidade, o general de divisão do Exército, Augusto Heleno Ribeiro, deve ser o comandante da tropa do contingente da Organização das Nações Unidas, o contingente de Boinas Azuis, a partir do mês de junho, nesse rodízio. A fim de dar prosseguimento à cerimônia, convidamos as autoridades, os familiares e os convidados a retornarem aos seus lugares. Aí em detalhe a tropa, em seguida o toque de sentido e a retomada da solenidade. Base aérea de Brasília ao vivo, com a presença de diversas autoridades, parlamentares, senadores, deputados que também fizeram questão de estar ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, neste embarque da guarnição brasileira, da chamada Brigada Haiti, que segue para aquele país. A partir de agora, os integrantes da Brigada Haiti embarcarão nas aeronaves que os conduzirão ao cumprimento da missão de paz no Haiti. Toque de voltas, volver. Pega aí, irmão. Toque de ombro, arma e marche. É a tropa Brigada Haiti que passa a ingressar nas aeronaves Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira, a tropa que representa o Brasil junto à Força Internacional, a Força Multinacional da ONU, que está no Haiti. À frente, o general de brigada Américo Oliveira, que comanda o ingresso nas aeronaves. Ao fundo, os pilotos das aeronaves que irão fazer esse deslocamento.
você vê no detalhe as tropas da Brigada Haiti ingressando na primeira das aeronaves aberta, o Hércules 630, uma aeronave militar de carga e transporte, que também tem na sua versão K, a versão para reabastecimento em voo. Esta é uma versão para transporte de cargas e também transporte de tropas, que é utilizado em combate, no deslocamento das tropas e também no atendimento humanitário. Da base aérea de Brasília, toca o hino do aviador, já executou o hino do soldado, agora o hino do aviador. Ingressam na aeronave os últimos militares desta tropa de paz brasileira, a Brigada Haiti, que segue nos próximos momentos para Porto Príncipe. Cada soldado desses representa o Brasil nas missões que irão executar a partir dos próximos dias em solo haitiano. Missões de controle nas estradas, missão de identificação de barreiras, missão de guarnição dos próprios públicos e também missões administrativas e de auxílio humanitário, como na saúde. Este é o segundo contingente. Desde sábado, 42 homens brasileiros, 42 militares já estão em solo haitiano, em Porto Príncipe, onde montaram a base precursora do Brasil naquele país, junto ao acampamento da Organização das Nações Unidas, a tropa internacional da ONU que lá está. Esses 203 militares irão ocupar a instalação já montada em Porto Príncipe. O Brasil, nos próximos 60 dias, deverá estar remetendo em torno de 1.209 homens, 1.209 militares que irão executar funções de guarnição e manutenção do governo provisório naquele país, dando a segurança necessária para que a ordem administrativa e política possa ser reestabelecida no Haiti. Está encerrada a cerimônia. Os excelentíssimos senhores, Presidente da República e Ministro de Estado da Defesa, agradecem a presença dos excelentíssimos senhores Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado, dos comandantes das Forças Armadas, das altas autoridades dos poderes Legislativo e Judiciário, dos oficiais generais das Forças Armadas, das autoridades civis, militares e eclesiásticas, dos familiares e dos convidados, e de forma especial a Base Aérea de Brasília, pelo essencial apoio. Retirar-se-á do local, neste momento, o excelentíssimo senhor Presidente da República. Serão prestadas as honras militares regulamentares.
Execução do hino nacional brasileiro. Hino Nacional Brasileiro é executado na sua introdução, depois do toque de presença do oficial general, que é para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que encerra a cerimônia. Também é concedida autorização para que o destacamento possa se deslocar depois do encerramento da cerimônia, no caso, para as aeronaves decolarem. Aí o ministro cumprimenta, ou melhor dizendo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversa e cumprimenta com o tenente brigadeiro Eduardo Luiz Carlos Bueno, ministro da Aeronáutica. E passa a se retirar da base aérea de Brasília, concluída a cerimônia de despedida dos militares brasileiros, o segundo contingente que segue para o Haiti, para Porto Príncipe, se agregar à tropa internacional da ONU. A Brigada Haiti executará, e você vê imagens ao vivo do interior da aeronave, câmeras instaladas dentro do Hércules C-130, nas redes protetoras, onde a tropa fica alojada. É uma aeronave também utilizada por paraquedistas. A guarnição brasileira, a Brigada Haiti, executará funções humanitárias, de apoio administrativo, mas também funções armadas. Você acompanhou o embarque da tropa armada, um fuzil automático leve, o FAL, e também outro armamento está sendo deslocado através de 4 fragatas do Ministério da Marinha Brasileira, que se deslocaram da base de Moçangue na sexta-feira, em Niterói, no Rio de Janeiro, em direção ao Caribe, para também uma base avançada da Marinha ser montada em Porto Príncipe. Essas belonaves levam a carga necessária para que as tropas possam operar em solo haitiano, como veículos, armamento e suprimentos operacionais. A tropa armada será deslocada para as estradas e nos eixos de acesso a Porto Príncipe, assim como as ruas da capital, para fazer o controle da população e evitar possíveis sabotagens ao governo instituído, o governo provisório. Aí o Hércules C-130 aguardando a autorização da torre para a decolagem, os motores ainda não foram ligados, haverá o táxi em seguida na pista da base aérea de Brasília e a decolagem em direção a Boa Vista, em Roraima, e de Roraima, depois do reabastecimento, em direção a Porto Príncipe, no Haiti. Imagens da base aérea de Brasília nos momentos que antecedem a decolagem das aeronaves que levam a Brigada Haiti, com 203 homens, 203 militares brasileiros, dentre eles 113 aqui do 19º Batalhão de Infantaria Motorizada de São Leopoldo, em direção a Porto Príncipe. Irão se agregar aos já
42 militares brasileiros que estão em Porto Príncipe e montaram acampamento no último sábado. Irão compor a tropa multinacional, a tropa internacional da ONU, dos Boinas Azuis, para manter a ordem instituída no Haiti. A cerimônia já foi dada por encerrada, o presidente da República já se deslocou do palanque, já se retirou da base aérea de Brasília. Agora as aeronaves aguardam tão somente autorização para a decolagem. Em torno de 1.209 homens estarão sendo deslocados, 1.209 militares operacionais estarão sendo deslocados do Brasil para o Haiti nos próximos 60 dias. Esse é o segundo contingente, já que no sábado os primeiros 42 já chegaram à capital Porto Príncipe. Esse é o contingente de 203 militares. A partir de junho, o Brasil assume o comando da tropa internacional da ONU, num rodízio de oficiais generais. A tropa brasileira deve ficar em torno de 6 meses, ou período não inferior a 6 meses, para ser mais exato, em território haitiano, dando apoio militar, institucional, operacional e humanitário. O helicóptero da Marinha que está decolando desloca o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de 1º de junho, o general de divisão do Exército Brasileiro, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, deve assumir o comando da tropa internacional da ONU, estabelecida no Haiti, em Porto Príncipe. Em destaque o piloto com a bandeira brasileira, também fazendo a sua despedida. Piloto, copiloto e navegador do Hércules 63. Os 4 navios, as 4 belonaves que saíram de Niterói na sexta-feira, levaram 160 marinheiros, 160 militares da Marinha Brasileira e uma mulher militar também da Marinha Brasileira. Deverão ficar fundeados em Porto Príncipe, no canal de acesso. Lá uma base naval avançada também deve ser instalada. Desde 1965, o Brasil não remetia um número tão grande de militares para um país em crise. Em 65, remeteu em torno de 1.000 homens para a República Dominicana, que também estava convulsionada à época por um golpe. A despedida dos familiares, um momento de extrema emoção, tanto para familiares quanto para os militares que ficam e para os que se vão. Embarcam nessa missão de representar o Brasil junto a uma tropa humanitária, a tropa internacional da ONU. Essa é a esposa do comandante da tropa, o general de brigada Américo Oliveira, que recebeu a medalha do ministro